semblante fechado? Ô, Bel, é muito difícil quando você vê seu treinador se esforçando para piorar um time. Poucas vezes eu vi um treinador se esforçar tanto para piorar um time. E hoje a gente vai falar sobre isso, da escalação, a substituição e treinamento. Nunca vi um treinador piorar tanto um time em tão pouco tempo. Já o semblante de Jair Bale vibrantinho tá impagável, né? Ó, vai começar a campanha agora, nesse momento. Hashtag Fica Levi. Não vai ser o Fael que vai derrubar o Levi, não. O Levi vai ficar. Jeito nenhum. Não é? De jeito O cara vai querer nenhum. derrubar o treinador, Não, gente. isso Não, aí pode não isso pode, não. não. O cara é trabalhador, tem emprego, tem família, tem conta pra pagar e ele vai ficar assim. E daqui a pouquinho, Fael, tem a bronca do Fael, claro, dos torcedores atleticanos. Tem esse adiamento da partida do Cruzeiro e tem o América também se preparando para pegar esse galo meio balançado aí, né? Franguinho. Fica com a gente. Vocês dois têm que torcer para time de fora. Se os dois não conseguem no Campeonato Mineiro, tem que Também tá na bronca. E a torcida, né, Fael, assistiu o Galo sair com mais uma derrota da Libertadores. Tem as imagens aí? Olha só, o torcedor, Fael, indignado, né, preocupado. Afinal de contas, o Atlético ainda não conseguiu vencer nessa fase de grupos da Libertadores. Qual que é o sentimento, Fael, nesse momento? Ô, Bel, vamos por hierarquia. Primeiro que a diretoria não contratou o substituto do lateral esquerdo por mais uma temporada. É uma posição que você pode jogar mal por 2 anos e você é inquestionável porque não tem substituto. Segundo, o treinador. Eu já errei nas minhas profissões, nas diversas áreas que passei, já errei muito. Acredito que todo mundo aqui, seja qual área, você em casa também, já errou muito. E a diferença é quando você assume o erro. A outra é quando o ego e a vaidade falam mais alto, como o Levi Coupe fez ontem, ofendendo, bravo, ríspido com o jornalista. Não aceitar os erros é a pior parte. Sai do campo, tá o Hever falando que o Galo foi melhor, faltou foi sorte, tá o Levi Coupe falando que viu um Galo melhor em campo. Então o que me preocupa é isso. E quando você não assume o seu erro, você não vai corrigi-lo nunca. E o principal agora para o jogo contra o América, preparar o time principal e parar de fazer teste na Libertadores. É com você, Bel, pode dar o recado. Quem te viu, quem te vê, hein? Contra o América agora, vocês estão tremendo. Tá precisando, né, descontrair há muito tempo, né? Agora, o time dele é muito prejudicado, porque só joga fora de casa. O time que joga só fora de casa na Libertadores, porque jogar no Mineirão é fora de casa, né? Que a casa deles é Independência. Realmente Repito é aqui, prejudicado. vocês entendeu? dois têm que torcer para Cerro Porteño e Tá para certo? Nacional, porque Pelo o Mineiro, amor de Deus. o meu time reserva é Pelo líder. amor O meu de time Deus. reserva contra vocês. O time dele só foca no Mineiro, gente. Por isso Meu que é time conhecido reserva. como time Cabo Frio, Meu time reserva. de Minas Gerais, Meu porque time só tem reserva. mineiro. Ó, daqui a pouquinho tem mais bronca de outros torcedores. Também tem essa partida, todos os detalhes da partida adiada do Cruzeiro. Também, como eu disse, tem a América se preparando para enfrentar o Galo. E essa bancada democrática maravilhosa. Vê se não vai Fica aí, pagar. Sabe quem vai Ei, pagar o preço? Esse não vai fazer aqui, ó. feio, O Alejandro. O Alterosa Esporte é um programa alegre, um programa descontraído, mas a gente tem que fazer uma pausa aqui, porque eu tenho que chamar daqui a pouco a cobertura do Alterosa Alerta sobre essa tragédia de Suzano, na Grande São Paulo. 2 rapazes, né, meninos, invadiram uma escola e promoveram uma verdadeira matança. 10 mortos até o momento, esse número já chegou a 10 mortos. E no Alterosa Alerta você vai acompanhar essa cobertura completa, uma tristeza total. Quem dera se todos os problemas fossem um time de futebol perder ou ganhar, enfim. No Alerta você vai acompanhar essa cobertura completa da tragédia de Suzano. E morreu ontem, aos 74 anos, o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. O ex-dirigente lutava contra um câncer no cérebro e estava internado em um hospital da zona oeste do Rio. Um cartola com muita história para contar. Tudo começou quando tinha 23 anos na área administrativa do Vasco. Desempenhou várias funções até ser eleito presidente pela primeira vez em 2001, cargo que ocupou 4 vezes. Atualmente era presidente do Conselho de Beneméritos. Durante 14 anos esteve à frente do departamento de futebol em conquistas importantes do Vasco, como a Copa Libertadores da América de 98, ano do centenário do clube, o Campeonato Brasileiro 3 vezes e o Estadual do Rio outras 6. Mas também amargou 2 dos 3 rebaixamentos do clube. Eurico também foi diretor da CBF e deputado federal por 2 vezes na década de 90. Um dos momentos mais polêmicos de sua trajetória como dirigente
foi em 2001. Durante a decisão da Copa João Avelange contra o São Caetano, o Vasco entrou em campo com o logotipo do SBT estampado na camisa. O objetivo seria atingir o canal que transmitia a partida. O Vasco foi notificado sobre o uso indevido de imagem. Eurico respondeu. Essa vitória foi uma oportunidade que eu tive de prestar uma homenagem ao SBT. Eu acho que o SBT não esperava, não sabia. Em 1997, ainda como vice-presidente do Vasco, Eurico relatou o roubo de R$ 75 mil da renda de uma partida contra o Flamengo no Maracanã. Foi investigado por ter forjado o assalto, mas considerado inocente. Eurico Miranda era casado, deixa 4 filhos e 7 netos. Ele será enterrado nesta quarta-feira. História tem, né, Jair? Muita história. Aí é que o Jumanji falou, foi amado E odiado. Não tinha meio termo, não tinha né? meio termo Ou era com ele. amado ou odiado. Ou gostava dele ou não gostava. Agora tem o seguinte, todo mundo xingava ele, mas o Vasco tem que agradecer a ele, porque Ele que levantou, né, ele cara? levantou o Vasco. Tá? E todo torcedor, inclusive, queria ter um Eurico Miranda como presidente, né? Justamente. Então Depende, todo viu, mundo. Né, não, Depende, Fael? viu, Bé? Porque ele tem um lado apaixonado pelo Vasco, cheio de tomou no cérebro, trabalhando até o último minuto das forças dele ali pelo Vasco. Dúvida nenhuma que amava o Vasco. Mas o Vasco está na situação que está hoje também pelas mãos de Eurico Miranda. Achava muito confuso aparecer grandes investimentos no Vasco e de repente o time estava na pior, sem grana. Claro que quando a gente perde uma pessoa como o Eurico, assim, a gente tende a falar só as coisas positivas, mas também dirigentes como Eurico Miranda são extremamente prejudiciais para alguns clubes. Vibrantinho. Acorda, Vibrantinho. Você tá sério? Não estou falando dá licença, prejudicial para alguns clubes. Eu estou falando que ele foi benéfico para o Vasco. É isso. Prejudicou também. Fim de papo. Deixa os dois brigar aí, ó. Os dois vão ter um confronto no final de semana, né? Um já está chateado que não. Ó, um já não passa na Avenida Raja Gabaga. Já não pega o ônibus nacional, que é o 22, não sei o quê, que passa até no Ceasa. Então, o outro tá aqui, ó. Né? Aquela confusão toda, Givanildo fica, Givanildo sai, não sei quem, vem Luxemburgo pra cá. Só Não, para isso fechar a aí eu questão falei, de dirigentes, isso é até bom falar nisso aí. Eu quero tocar nesse assunto só depois. para fechar a questão de dirigentes, por exemplo, a dívida do Atlético hoje foi causada por dirigentes apaixonados do passado. Década de 90, gente, foi um terror para presidentes e dirigentes do Galo. Por exemplo, quando eles se despedirem da gente um dia, não pode falar, porque abriram mão de muita coisa. Prejudicaram o clube. Quer um exemplo disso? Um cara que é apaixonado pelo Atlético, Sérgio Sete Câmara, faz um trabalho para recuperar e restaurar o clube. Eu critico ele aqui por algumas decisões, mas não tenho dúvida que ele faz um melhor trabalho para recuperar o clube. Isso Falar eu falar agora- hoje, amanhã se ele morrer, você vai falar, ó, também levou. Isso, Jair. Ué. Mas ué. Tá vivo aí? Essas câmaras, 18 câmaras, não sei o que, blá, 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 blá. Aí o cara vai, morre. Levou mesmo. 3 câmaras, 2 câmaras. Vibrantinho. Só o Jair pode fazer Eu tá te restando é rir, porque você não sabe nem se você vai conseguir torcer, né, gente? Olha só, Libertadores, a partida do Cruzeiro de hoje foi adiada para amanhã. O motivo, o adversário, o Deportivo Lara, segue com dificuldade para chegar, né, gente, até Belo Horizonte. Olha a nota aí da Comebol, primeiro, falando sobre o adiamento dessa partida. Aí teria ido para amanhã, às 19h15, 7h15 da noite no Mineirão. E aí o Cruzeiro também colocou uma nota oficial falando desse adiamento da partida e também solidário, né, o que está acontecendo com o Deportivo Lara. E o Deportivo Lara também lançou aí um comunicado, inclusive agradecendo ao Cruzeiro pela disposição de enfrentar esse jogo adiado, porque afinal de contas os caras não conseguiram chegar a Belo Horizonte até agora. Então, agradecidos ao Cruzeiro por ter essa parceria, porque tem que ter mesmo, é uma crise de um país, né, Jair? É uma crise generalizada. Ao post aí para o Cruzeiro do Deportivo Lara agradecendo. Pode falar, Existe uma Vibrantinho. previsão da chegada deles em Belo Horizonte às 17 horas, mas eles ainda continuam na cidade de Valência treinando. Estão treinando, sim, tá? Mas ainda não tem nada certo. E olha, eu estou vendo aqui algumas movimentações de alguns torcedores. Gente,
A crise na Venezuela é muito séria. É muito séria mesmo. A gente vê algumas imagens pela internet. Eu vi uma imagem anteontem que eu chorei. Uma senhora, né, com a filha dela, com o corpo da filha dela carregado, porque não conseguia enterrar a filha dela, não conseguia fazer nada. E a cidade, o país está sem luz ainda. Tem essa situação. Então é muito sério. Tomara que dê tudo certo, que a gente quer ver um futebol, né? O futebol, ele exige para unir as diferenças, as paixões, as nacionalidades. O futebol existe para isso. E tomara que dê tudo certo. Mas vamos aguardar, porque não tem nada, né, 100% confirmado. Não, inclusive eles nem saíram da Venezuela. Né? Esse Maduro aí tem que apodrecer. Eu vou te contar, viu? Tá feia a coisa. Isso não se faz. E parabéns ao Cruzeiro pela atitude do Cruzeiro. E gera uma discussão, Jair, Fael e Vibrantinho, porque o Atlético e o Cruzeiro também vão jogar lá. Seria a hora de já antever esse problema e tirar esses jogos de lá? A Conmebol tem que tomar uma providência, porque qualquer time brasileiro que vá para lá, o Atlético ainda vai primeiro, né? Aliás, torcedor nem cogite ir para lá, viu? Torcedor que gosta de acompanhar os times aí, nem cogite. Porque, gente, o negócio não tá brincando. Não pode tirar esse jogo de lá, não? Pois é, aí a Conmebol tem que fazer se posicionar sobre isso. Você tirou a final de Libertadores aqui, por que não pode tirar um ponto da fase? Lógico, tira os jogos todos de lá. Lá não joga mais. Muito complicado. Tomara que eles consigam chegar e que essa partida ocorra, mas até agora é muito pouco provável tudo, né? A gente não sabe de nada ainda, já que eles nem deixaram a Venezuela. Agora, Fael, o torcedor de novo foi lá, fez a parte dele, foi acompanhar mais um jogo do Galo na Libertadores. Aí o Lauro Lopes acompanhou essa torcida e atenção por mais uma derrota. Apoio no início e bronca, muita bronca no final. A derrota por 1-0 para o Nacional do Uruguai não deixou a torcida atleticana nada satisfeita. Como é que você analisa esse início de Libertadores? Uai, começamos bem mal, né, na verdade. Mas o problema lá se chama Levi e Patrick. Só tirar os dois que resolve o problema do Galo. Fora Patrick, fora Fábio Santos. E aí o time pode reagir a alguma coisa, mas o time é medíocre. O time do Galo é um time ofensivo. Você pode ver que os 3 jogos para trás, com que ele retrucou o time para trás, o time não faz gol. Até o Ricardo Oliveira sumiu. O jogador não é ruim, a bola não chega nele. Tá isso aí, ué. Vou sentar aqui para bater o papo com o pessoal. Terminei esse bate-papo. O time da Atlético acho que foi um pouco defensivo demais hoje, chamou um pouco o Nacional para cima. Demais a conta, né, velho? Tipo assim, a gente aqui de fora tá vendo as coisas que lá dentro o técnico não consegue ver. Como que um técnico, tipo assim, o Levi, pela experiência que ele tem, não consegue ver, que o Patrick não consegue fazer nada. Fábio Santos não consegue dar um passe certo, não consegue fazer um cruzamento. E a bronca dessa galera que lotou um bar alvinegro da capital começou ainda com a bola rolando. Quando a partida ainda estava 0-0 no intervalo, a preocupação já rondava a noite atleticana. Muito apreensivo. Se Deus quiser, o Galo vai fazer um gol no segundo tempo. Tem que vir esse resultado, né? Porque a derrota aqui, se perder de novo, complica. Aí já era, né? Aí tem que torcer. Na maior do meu namorado hoje, tem que ter o gol do Galo. Eu só quero o seguinte, Levi, por favor, para de teimosia, escala o time correto, por favor. Com o gol dos uruguaios, então, a bronca com Levir Coupe ficou ainda maior. O Levi demorou demais pra mexer. Depois que toma o gol, que ele tira o Patrick, fica difícil, né? Em relação a esse esquema com 3 volantes, também você acha que tá ficando muito defensivo? Sem chance, tem que ser defensivo. O Galo é ofensivo, o Galo é pra cima, não tem como jogar assim não. Tudo bem diferente da prévia da partida. O Galo vai pra cima e trazer o resultado pra casa. O que é que prefere, se chegar hoje o dono do bar e falar assim, tudo por conta da casa ou vitória do Galo? Eu prefiro os dois, vitória do Galo. Eu perguntei pro pessoal se eles preferiam a conta ou a vitória. Agora vai ter que pagar a conta com a derrota, é complicado. R$378, paga, Levi! Vai embora triste pra casa. Cara, triste não vamos não, né? Vamos com esperança ainda de vitória na Libertadores, que dá chance ainda. Tem possibilidade, só falta o Levi mexer certo. Põe o time pra frente que o trem flui.
O trem flui, a conta que não flui. Caro, né? Esse povo também. Os nomes mais citados ali, Fábio Santos e Patrick, né, gente? O Atlético, se você marca o Casares, você acabou a criação do Atlético, acabou o time do Atlético inteiro. Você anulou o time do Atlético inteiro. Porque o time não consegue sair jogando pelas laterais, porque o Fábio Santos não consegue jogar, o Patrick não sabe jogar. A diferença, o Fábio Santos não consegue. Esse não sabe. E repito aqui mais uma vez, você que brinca com memes do Patrick Seleção, porque você é injusto com ele faz o arroz com feijão. Ele não ganha para arroz com feijão, ele ganha muito dinheiro, é um jogador que não tem condição de jogar a Série A e vocês acham que ele tem que ficar porque é jogador resenha de concentração e bom pro clube. Te catar, velho. Agora, ô Fael, tá surgindo, a gente não vai especular aqui, porque nós somos um programa sério que a gente não tem certeza, a gente não fala, mas muita coisa de bastidor também, uma crise ali entre os jogadores. Você acredita que isso está existindo de fato? Eu lembro de um papo que eu tive com o Domênico no início desse ano, que quando você perde 2, 3 seguidas, aparece jogador na balada, aparece crise, aparece tudo. A diferença é o resultado. Se não tivesse resultado hoje, não existia crise de jogadores, de nada disso. O que está faltando é treinador treinar, jogador julgar e ponto final. Não, mas ontem eu vi um bate-papo lá do Elis com o seu Ricardo Oliveira. O negócio foi... Você nunca teve discussão no futebol assim, de tipo... Pega essa era sua. Poderia ter dado aqui, eu chuto. Bom, assim, tudo bem. Você chutou, cara, mas pra mim. Agora você chutou, rapaz. Você não passou a bola pra mim, pô. O que é isso? Olha o microfone aqui. Eu prefiro que tenha discussão, então, que tenha uma tentativa de corrigir do que ficar todo mundo morto, monótono. E também achei o Maluquinho também, assim, meio... O Luan. É interessante o seu... Meio triste, assim, sei lá. Olha só. Tem o Elias em campo, Jair, Zé Welles. E ele coloca o Luan de volante também, que ninguém fala. São quatro. Ninguém arma, ninguém ataca nesse time. Ricardo Oliveira isolado na frente. O esquema suicida do Levi Coupe. Agora, olha só, falando em Levi Coupe, ele voltou do Japão, né? Amável, brincalhão com a imprensa. Aí ontem ele acabou saindo um pouco do sério e até surpreendeu ao ser perguntado sobre coisas aí cotidianas do futebol. E no jogo contra o Nacional, as respostas dele foram assim, ó. ¿Cuál es el motivo de la no inclusión do uruguayo David Trans neste time de poucos minutos nesta temporada? O motivo foi que eu pensei em outras coisas. Né? Se você pensa que o Terence tinha que jogar, eu pensei que ele não tinha. Então é por esse motivo que ele não jogou. Ô, Levi, eu te perguntava no jogo contra o Cerro se o time não está caindo muito no segundo tempo. Hoje, você não concorda que o time no segundo tempo foi de novo abaixo do que no primeiro tempo? Está tendo uma diferença aí de atuação ou não? Isso eu posso até concordar. E daí? E daí, né? Ele já vem despistando perguntas em coletivas há um tempo. Faz uma piadinha, finge que não entendeu, fala que tem que protestar contra governante e tudo mais, justifica pouco. E Levi, você ganha bem pra isso, velho. O futebol, vou falar com você, é um meio cheio de mimado, vaidoso e orgulhoso, não quer ser testado, não quer ser cobrado, não quer ser criticado. Fala com você, tá certo que essa profissão aqui que eu tô, ela também tem muita vaidade e orgulho, mas Levi Coupe, você ganha muito bem pra justificar e responder repórter, sim. Agora vamos levantar as nossas redes sociais, presta atenção para você participar ali no nosso Twitter, @AlterosaESP, usando sempre, gente, a hashtag AlterosaEsport. Qual que é a pergunta? Você acha que o Levi balançou com mais uma derrota na Libertadores? Aí você vai lá no Twitter, como eu disse, usando a hashtag AlterosaEsport e o Twitter AlterosaESP. Você participa dessa enquete, a gente quer saber a sua opinião, porque também está muito na conta do Patrick, Fábio Santos e tal, mas está muito na conta do Levi também. Participa com a gente no nosso Twitter. Jair Bala. Jair Félix da Silva. É o seguinte... O Coelho não está vivendo esses períodos de bronca porque está se preparando. Tem isso também. Isso aí eu quero falar. A bronca com o Levi é a bronca que eu tive com o Givanildo. É o sentimento, né, gente? Sentimento. Até hoje. Está sentido. Porque um clube igual a América não pode perder uma classificação daquela, nem perder 1,5 milhão. E assistir um time que é pior do que nós, com medo da gente, nós jogando atrás. Foi o que aconteceu com o Levi ontem, foi o que aconteceu com o Givanildo. É por isso que eu minha tristeza, até hoje.
Eu não aceito aquela desclassificação. Tá magoado. Estou magoado até hoje. Magoado. Tá magoado. Apesar de que vocês são prova que eu pedi o Givanildo aqui há muito tempo. Agora, quando a gente pede, ninguém vem aqui agradecer. Quando a gente fala mal, assim, fala alguma coisinha... Exatamente. O povo fica sentindo. Fica sentindo. Você que está sentindo? Toma uma vitamina de abacate. Eu não estou sentindo, não tô sentindo. Juventude, 9º colocado do Campeonato Gaúcho. Justamente, perdeu pro Mas é isso que eu estou falando, Jair. A gente elogia, a gente pede, aí tudo bem, tá? Tudo bem. A primeira crítica, a primeira pedrinha. Aí eles vêm com 10 pedras na mão por cima de você. Agora, isso pode acontecer. Eu estou sentindo até hoje. Vou morrer. A única coisa que eu estou levando de mágoa, que eu vou levar lá para onde eu for, onde eu abrir a porta, eu vou subir, eu vou. Mas você não vai morrer tão cedo, não. Você vai ter muitas vitórias e alegrias para você não subir magoado. Sei lá, o pessoal de 74 ou 75 está indo. Não, mas você não vai não. Essa mágoa, você não pode essa mágoa da Copa do Brasil, você não vai levar não. Você vai ver muita coisa. Você tem que pagar a conta do sacolão que eu pus na sua casa. Comprou caju lá. Eu pago com o maior prazer. Você não vai tão cedo não, Jair Félix da Silva. Olha só, América de olho no Galo. E será que o Coelho vai aproveitar essa baixa pela derrota na Libertadores? Pelo menos aproveitando esses dias para treinar, o América está. Vamos ver. Além da briga pela ponta da tabela, o clássico de domingo tem mais uma disputa por outra liderança, a liderança da artilharia do Campeonato Mineiro. Do lado atleticano, Ricardo Oliveira e Alejandro balançaram as redes 5 vezes cada. Do lado americano, Júnior Viçosa segue na cola dos dois, com 4 gols marcados até aqui. Primeiro pensar no América, né? A gente tem um objetivo, chegar nas finais aí, mas estou sempre de olho ali. E se der para brigar por artilharia aí, eu vou tá pronto. Para alcançar as 2 lideranças, o América ainda vai contar com o retorno de Zé Ricardo, suspenso da última partida. O restante do time deve ser o mesmo que vinha jogando. A maior diferença não vai estar em campo, deve ser exatamente o campo. Ao contrário dos últimos clássicos, o cenário da partida, entre as melhores defesas e os melhores ataques do Mineiro, é outro, o gigante da Pampulha. Independente de campo, a nossa equipe tem que estar focada. O Atlético até surpreendeu em mudar o mando, né? Porque eles sempre jogavam no Independência e jogavam bem lá, mas foi a opção deles. Nossa equipe está preparada, só tem que fazer alguns ajustes aí durante a semana para fazer um bom jogo. Mais o clima, né? Um estádio diferente do Independência, então muda mais isso. Mas a gente tem que estar preparado para encarar qualquer situação, seja no Independência, seja no Mineirão. A gente tem que estar bastante concentrado para a gente desempenhar um bom futebol. E aí, Jair, tá confiante? Não, estou confiante. O time está bem, todo mundo concentrado nesse jogo. E 2 anos sem fazer gol de falta. O Mateuzinho fez agora. Então depois de fazer gol de falta, então as coisas estão clareando. E acredito que o América, hoje, o América é um time melhor do que o Atlético. Eliminado pelo Juventude, 9º colocado no Campeonato Gaúcho. Ano passado foi um saco de pancadas do Atlético. Em 5 jogos, 4 vitórias do Galo, 1 empate. E saiu só para explicar para os jogadores do América que não entenderam, saiu do Independência, porque os dirigentes do América têm pensamento de prefeito do interior. Eu já morei em cidade do interior minha vida inteira. Vai de um time de fora lá, quer fazer um monte de artimanha e tal. Gente, lá no Independência queriam colocar 10% da torcida do Galo com o mando de campo do Atlético, um vestiário visitante e tal. Pronto, leva o Mineirão, tira da zona de conforto o time do América, tudo nosso. Ingratidão, estava jogando no Afonso Pena, no Chinhacão. Agora foi para lá, isso é que é duro, viu? Não, eu gosto da Independência. Você não tinha lugar nenhum, rapaz. Minha campanha da Libertadores foi lá. Você não tinha campo para jogar, rapaz. Você não tinha um campo para jogar. Meu estádio saíram os sócios do Atlético, vão continuar jogando bola lá. A gente vai usar para os sócios. Seu estádio vai sair. Não, e outra coisa, ele falando de jogar no Mineirão, vai pro Mineirão, perde do mesmo jeito. E outra coisa, você tem memória curta, porque uma vez vocês foram jogar lá com o mando de campo e vocês exigiram o vestiário que sempre foi do Cruzeiro. Isso é uma vergonha. Então não vem falar
falar de vestiário lá, nada de Atlético, lá naquela caixinha de sapato lá da Independência, não? Porque vocês também são... Mineirão foi feito para Atlético. Mineirão foi feito para torcida do Galo. Olha só, gente, daqui a pouquinho eu tenho um recado para você, mas antes tem tramela da bancada. Tem gente que cantou de Galo também, mas não deu. 2-0 Nacional Kids. 2-0 Nacional Kids. Como é que é? 2-0 Nacional Kids. Tá difícil, cara. 3-0 Nacional Kids. 3-0. Eu só quero que ele não tá nem aí, ó. Então. 2-1 pro Galo. Deixar de ser pretensioso, porque todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Ele não tá nem aí, ó. Então. É, gente, complicado, né? Beleza. Eu não achei complicado, eu achei que foi até bom. 1-0, né? 1-0 foi, 1-0 foi bom. tranquilo. Não foi ruim, não. Nada demais, não. Tá tudo bem. Fala aí, Beto. Toma chocolate e paga na pedra. E bancada que gosta de tramelar, para eles parece que é sempre carnaval. Mas o carnaval passou e você ainda não decidiu onde estudar? Então ainda dá tempo de escolher um dos melhores centros universitários do país com a qualidade que o MEC reconhece. A UNA é uma instituição com mais de 55 anos de experiência no ensino superior. Faça a sua transferência para a UNA e garanta 95% de desconto na matrícula e seja um protagonista no seu processo de aprendizado. Ainda dá tempo, hein? Saiba mais e confira os locais de atendimento em una.br/vem pra UNA. Vem pra UNA você também. Vou repetir, hein? Você não pode perder essa oportunidade. Acesse una.br/vem pra UNA. Agora, outros gols aí de brasileiros nessa rodada da Libertadores. O Grêmio perdeu para o Libertad. Vamos ver aí o gol aí, ó. Acabou esse jogo aí, a entrevista do Renato Gaúcho e do Jeromel falando que tem que corrigir os erros, que a equipe errou. É diferente mais da entrevista dos jogadores e do treinador do Galo. Esse gol aí foi do Barreiro aos 47 do primeiro tempo. Barreiro e aí do também Olímpia. teve Palmeiras e Melgar. Esse daí o Palmeiras se esbaldou, né? 3-0 pro Palmeiras. Felipe Melo faz esse gol aí, mas deu uma quebrada no jogador do Melgar, que era para ser expulso e ficar de fora de algumas partidas, viu? Vibrantinho, saudade do Ricardo Goulart. O que ele vai fazer aí, ó? É um baita no jogador muito importante na história do Cruzeiro, né? E é muito, até hoje, muitos torcedores pedem. Né? O Vibrantinho tem uma foto dele, leva pro banho, mas chora no banho com a foto eu pelo menos não tenho a foto que você tirou outro dia lá no aeroporto de Confins com o cabelo vermelho atrás do Bina. Versão aí também. Fechou aí a conta, né, gente? E ó, só lembrando, Fael, a gente lançou aí a parcial sobre o Levi Cooper, a enquete sobre o Levi Cooper, parcial nós vamos dar agora. É o seguinte, já tem mais de 700 votos na nossa enquete no Twitter do Alterosa Esporte, @AlterosaESP. Lembrando para comentar, #AlterosaEsporte. 75% acredito que o Levi balançou, 25% que não balançou com essa derrota, quer dizer, a maioria também está botando na conta do Levi, né? Falei do Vibrantinho com a foto do Goulart, eu tenho duas fotos lá também, porta-retrato de frente para minha conta. Eu lembro de pedir a demissão do Levi, tá a foto do Micali e do Oswaldo de Oliveira lá, que eu nunca sei o que a diretoria está pensando como plano B. Complicado, né? Complicado. Agora é o seguinte, 2 derrotas em 2 jogos na fase de grupos da Libertadores. Ontem o Galo caiu diante do Nacional 1-0 e o Levi Cooper também analisou o jogo. A sensação era, estávamos próximos da vitória também, mais do que o adversário, no meu modo de entender. Mas é isso, o futebol é isso. Eles aproveitaram a oportunidade que tiveram. Então a gente não pode lamentar. E a gente lamenta só isso, né, o resultado. Mas o empenho dos jogadores foi normal e as oportunidades criadas foram boas também. Faltou, acho que o quesito principal foi a finalização. Não acertamos e por isso não vencemos. Tivemos bons momentos no jogo. Na verdade, eu achei que nós chegamos mais próximos do gol do que o adversário. Só que eles foram mais efetivos. Na oportunidade que tiveram, marcaram o gol. Entende, Roberto? Você não tem o que fazer numa hora dessa. Então, o time foi bem. O time procurou correr. Não tem queixa assim de esforço, falta de esforço, de empenho de algum jogador. Isso não existe. O que nós temos que melhorar mesmo é a minha parte. É o conjunto, os números do grupo, mais chutes, mais gols, entendeu? Isso que nós precisamos cobrar de todos.
que você estava falando aí, né, Fael? Vem ver, Coupe. Sério aí. Não, essa tem que ir. Onde você vai, menino? Vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Você tá doido, Levi Coupe? Pega o VT do jogo, vê se seu time criou alguma coisa, vê se o Galo teve mais chance. Porque você falar isso, aí já sai da questão de orgulho e vaidade. Isso aí já é loucura, bicho. É loucura porque o seu time não jogou nada. O seu time não criou nada, o seu time não faz nada. Faltou vontade e empenho dos jogadores também, porque era o que toma o gol, aí vem pra cima. Aí aprende a tocar, aprende a lançar, aprende a fazer tudo. Faltou tudo, da sua parte e desses jogadores. Torcedor, vamos para a arquibancada agora, fazer o nosso papel, mas cobrar e muito dessa turma, porque eu tô cansado de piadinha em coletiva, desviar assunto e de jogador que fala, mas vocês não são compreensivos, vocês querem esquema galo doido? Gente, mais uma vez, tem que dar satisfação sim, Levi, porque seu time não jogou nada, isso é caô. Se eu tivesse ouvido o jogo pelo rádio, acha que o Galo jogou bem. Foi até convincente na entrevista, Levi Coupe. Você fica calado. Cara, a veia do cara ficou até pulsando aqui. O fica nervoso. O homem fica nervoso. Isso é pra descontrolar qualquer um, bicho. É loucura. Quem viu o jogo sabe que o Levi tá louco nessa entrevista. Tá maluco totalmente. Eu achei você ingrato. É mesmo? É, porque você falou, Levi, o seu time, então, quando ganha, você fala, o nosso time é bom. Isso aí, Jair. Você falou o seu time. Você tem que falar o nosso time. Isso, Jair. Tá ruim. Levi, o nosso time comandado por você não jogou nada. Fael, o negócio é o seguinte, o torcedor tá na bronca como você e você quer mostrar também a sua indignação, tá bombando a nossa enquete no Twitter, @AlterosaESP, lembrando para comentar, #AlterosaEsport, o pessoal tá deixando poucas e boas lá também. O Levi balançou ou não balançou? Com mais uma derrota na fase de grupos da Libertadores. O torcedor também tá fazendo coro com o Fael, com essa indignação do Fael. O torcedor tá na bronca e a gente vai mostrar isso agora para você. Desanimador, na verdade, né? Porque a gente esperava uma vitória no Mineirão, não veio. A gente esperava uma recuperação hoje também, não veio. O time não tem um poder de marcação, o Levi demora para mexer, hoje demorou para mexer, né, na verdade. E todo mundo tá vendo que o Guga joga mais que o Patrick e não acontece essa alteração. E no meu ponto de vista, o Ceará, para a saída dele, a entrada do Jair, não poderia ter ocorrido. Teria que ter saído o Elias para a entrada dele, né? Mas vamos esperar aí a recuperação do próximo jogo contra o Zamora. E fé na classificação, né? Vai ser o saco de pancada do grupo, eu tô falando sério. Se ele continuar com 3 volantes, vai ganhar 1 ponto. Eu não sei, o time joga bem no Mineiro. Chega na Libertadores, não tá jogando nada. A formação é diferente. Tem que mudar, bicho, senão é uma vergonha isso daí. A culpa é toda do Levi hoje, demorou a mexer, fica insistindo com o Patrick, pelo que eu ouvi, ele tava até doente hoje, parece, eu não sei se é verdade. Coloca o Guga pra quê? Pra queimar o cara? A intenção dele é queimar o cara, porque não tem condição, não. A culpa é do Levi hoje, 100% do Levi culpa. Olha, confiança no Atlético a gente sempre tem, né? A gente é torcedor, mas o Levi tem que ajudar a gente, né? Jogar com 3 volantes, eu acho que isso não é a cara do Galo. Até nosso grito de guerra sempre vai pra cima deles, Galo, né? Então, Levi, por favor, ajuda a gente. Tira 3 volantes, mais um meio atacante ali pra gente ganhar esse jogo. Peraí, gente, durante o programa, você no celular, Vibrantinho? Não, é porque eu estou participando da enquete também aqui, ó. Da enquete no Twitter do Alterosa Esporte. Justamente. Com mais o técnico Levi está balançado. Não está balançado. Inclusive, até tuitei aqui. Até o Stefano Santana falando, ó, o Fael agora faltou só chorar. O Fael, desde que a gente lançou, vem pra cá que você vai fazer o compacto aqui agora. A gente pode desde que a gente lançou no @AlterosaESP com a hashtag AlterosaEsport, quase 1000 pessoas já estão colocando ali a opinião. 3.500 visualizações até agora, então vamos continuar colocando a opinião, torcedor, aí na enquete. E agora a opinião do Fael sobre esse jogo Nacional 1, Atlético 0. Tinha esquecido dessa situação do Patrick, gripado, com febre, vai para campo aí no esforço. Eu entendo o Tardelli voltar da China, viajar 30 horas, se fosse o craque do time, mas o Patrick continuar em campo mesmo assim, aí já é paixão demais do treinador pelo atleta. E o cara que falou ali também que o
vencer, vai para cima deles, Galo, é ir para cima realmente. Um time que perdeu em casa, que tinha que recuperar os pontos, se acovardou mais uma vez o tempo todo. Primeiro que o Galo parecia que estava jogando futebol de sabão. Impressionante a quantidade de escorregões de todos os atletas e que não conseguia sair jogando. O Fábio Santos não consegue sair jogando. O Elias, a gente perdeu todo o poderio ofensivo e também não auxiliou na marcação. Perdemos e muito com essa formação e com um time que não consegue trabalhar 3 passes seguidos. Os 2 volantes ali, o Zé Wellison, talvez o mais lúcido do time do Galo, ao lado do Jair, talvez tenha sido as 2 peças que mais funcionaram, desarmando, tentando parar o Nacional, os 2 volantes que, vou colocar assim, que estavam oficialmente na posição. E o Ricardo Oliveira tendo que voltar, jogando a maior parte do jogo como meia, como volante, porque realmente a bola não chegava lá. É um ou outro chutinho de fora da área do Atlético, a gente viu a tentativa do Casares, vai ter uma bola do Jair, do Zé Wellison também, chutes de fora da área, mas para um time que precisava recuperar os pontos que perdeu em casa, o goleiro adversário não trabalha. Nessa bola aí, fiquei chateado também com o Igor Rabelo, né? Que não subiu, bola aérea ali, a torcida do Botafogo já fica um pouco na bronca com ele. Tem crédito ainda porque chegou agora o Igor Rabelo, mas na direita, olha lá quem está lá no meio campo. Olha aí, cadê o Patrick? É o Patrick lá na entrada da grande área, ó, totalmente fora de posição, não auxilia, tá chegando aqui agora, ó, chegou agora na imagem. Não auxilia em nada na marcação, o Patrick também, ou seja, além de não poder elogiá-lo em nada ofensivamente, defensivamente também, não contribui para a vitória do time. E aí complica. Aí depois que tomou o gol, aí começa a ir pra cima. Aí começou a jogar um pouco melhor. Aí coloca o Guga, que o torcedor falou muito bem. Se o Patrick tava com febre, passando mal, por que o Guga entrou? E por que demorou tanto para fazer as substituições? Mas depois que tomou o gol, aprendeu a jogar futebol. Aí conseguia colocar a bola no chão, tocar, teve coragem para ir para cima. Mas durante grande parte do jogo se acovardou. É um Atlético que, infelizmente, não tem nada a ver com a instituição, com a torcida, com as características do nosso clube. E com o que começou nessa fase de pré-Libertadores, né? Muito diferente. E o resultado em campo contra o Cerro Porteño mais ou menos igual esse, uma atuação parecida que o Levi culpou a arbitragem. Levi, seu time foi apático contra o Cerro e agora também. É isso aí, vamos então. Haja toalha para tanto choro, Rafael Lima. Agora, infelizmente, gente, a gente brinca aqui, né? Mas infelizmente o choro hoje é na Grande São Paulo, o choro hoje é essa tragédia de Suzano, 10 mortos até o momento, 10 feridos, 2 em estado grave. É muito complicado e a gente aqui fala no momento de descontração sobre chorar no futebol, mas aqui ninguém chora pelo entretenimento. A gente chora pelas tragédias que o Brasil tem vivido uma atrás da outra agora em 2019. E eu vou chamar o Stanley, que vem com essas informações. Hoje eu não vou chamar tão alegre, porque são informações muito tristes. Muito obrigada a vocês, uma ótima tarde e até amanhã. Valeu, gente. Alterosa